Oi, claro. Tudo bem. Bom trabalho para todos. Vamos lá. Olá, meus amigos! Que coisa boa estar aqui com vocês. Eu sou o professor André Rosa, do método Redação Enem, ou como a gente gosta de chamar, método RE. É muito importante a gente ter esse momento, esse instante de comunicação. Eu digo até mesmo que me sinto num imenso prazer de estar me comunicando com vocês, conversar aqui com vocês nesse nosso canal no YouTube e também em vários outros formatos de comunicação e dizer que hoje vai ser uma noite muito importante. Hoje nós vamos dar um start, vamos dar um início de um trabalho em cima do nosso método Redação Enem que vai ficar para a história. Na verdade, a nossa condição aqui é de sermos facilitadores de um trabalho que eu tenho certeza que você vai ser o pleno protagonista. Nós vamos aqui ajudar. E hoje escolhemos para fazer essa live, para fazer esse momento de trabalho, um instante de tirar dúvidas, de bate-papo, que eu quero que você me acompanhe bem e, é claro, entenda qual vai ser o nosso tema principal. Me acompanhe aqui, ó. O combate aos repertórios de bolso e a necessidade de ampliação de repertórios. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Quero fazer, antes de mais nada, uma apresentação para você, uma apresentação do nosso trabalho. Eu não trabalho só, eu tenho uma equipe maravilhosa que está aqui me dando esse suporte, uma equipe que está fazendo a diferença no setor educacional brasileiro, quem sabe até dizer mundial, porque a gente está atingindo várias fronteiras. Mas, acima de tudo, quero dar um protagonismo imenso para o meu grande parceiro, Alisson Almeida. A redação, ela tem uma seguinte necessidade. Eu preciso de alguém que lhe apresente a estrutura. E nada melhor do que o Alisson. O Alisson é um parceiraço que eu tenho aqui no meu dia a dia. É um cara que tem comunicação, que tem didática, que tem experiência extremamente renomada e que vai ser seu grande orientador nesse método que a gente desenvolveu a partir de agora. E comigo, fazendo essa parceria, conduzindo algumas competências para a redação das 5 que você tem que saber muito bem. Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos unir a estrutura com o método relacionado com as ideias. Esta mistura acaba diminuindo ou até mesmo zerando qualquer tipo de deficiência que você venha a ter. E a deficiência que eu falo é relacionada ao quê? Relacionada ali, a uma coisinha aqui, ali, acolá, que você possa dizer, está me faltando isso para eu tirar os meus 900 mais, ou quem sabe chegar na tão sonhada e competente nota 1000, porque a redação é a única prova que você consegue chegar ao 1000, e chegando a esse 1000, você pode escolher o curso tão sonhado que quiser. Na verdade, nós estamos aqui realmente também sendo esses facilitadores. Desculpe a ousadia de sermos os facilitadores do seu sonho, de dar a você todas as ferramentas para você conseguir realmente fazer a melhor redação e manter o equilíbrio nas outras ciências. Ciências da linguagem, matemática, humanas e natureza, você está ali estudando intensamente. Eu tenho certeza que você está preocupado com essas provas. Ou melhor dizer, não é preocupado, é trabalhando em prol dessas provas para você conseguir a sua média excelente. Mas a redação vai lhe alavancar. Então, por isso, nós estamos desenvolvendo essas lives para você conhecer esse método, aderir a ele e, é claro, fazer o seu melhor e deixar a gente ajudar um bocado, né? Porque, é claro, a gente acaba tendo nessa experiência esse trabalho. Então, una o grande trabalho que o meu amigo Alisson Almeida vai fazer, montando a estrutura com você, e deixa eu também lhe ajudar a dar as melhores ideias e quebrar, finalmente, vamos aí direto agora ao nosso ponto do tema, quebrar exatamente essa questão desses repertórios de bolso. Vamos, em primeiro lugar, entender o que seria estes repertórios. É mais ou menos assim, vamos tentar entender. Eu conheço um grande filósofo, eu conheço um grande músico, um compositor. Quem sabe você aí vai lembrar de algumas composições famosas, alguns músicos importantes, alguns livros interessantes que sempre são falados em algumas aulas, em algumas abordagens da redação. Mas é assim,
Esse livro é importante, esse autor é mais ainda, esse compositor é marcante. Mas onde utilizá-lo dentro da sua redação? Vou até mesmo estabelecer agora uma atenção um pouco maior sua. Como você utiliza seu repertório? Alguém lhe ensinou que isso cabe em qualquer lugar? Alguém lhe deu, vamos dizer, um repertório coringa? Alguém lhe deu uma forma de dizer assim, isso cabe em qualquer canto? Pois se eu disser a você que é para você tomar cuidado com isso, porque às vezes esse repertório é ótimo, mas ele não tem conexão nenhuma com o texto que você escreve. Então, um repertório de bolso nada mais é do que uma forma de você tentar criar todo tipo de texto. Mas você tem que ter cuidado com ele, porque hoje em dia não se quer mais isso. E principalmente, é esse detalhe que a gente veio conversar com você. Principalmente está se notando que a variação, a ampliação de ideias que você possa colocar nesse texto é que é mais importante. Por isso, vamos aqui à orientação. Construção de um repertório. Como é que eu consigo fazer isso? Observe aqui o passo a passo. Na verdade, não é o passo a passo, é a evolução do processo. Você tem que interpretar. Pegue a proposta. Interprete a proposta. Vou lhe dar até uma outra dica. Dê uma solução para a problemática. Eu estou o quê? Querendo em relação aos desafios, querendo em relação àquela problemática resolvê-la. Eu digo até uma brincadeirinha, bobinha, mas digo essa brincadeira quando eu estou com os meus alunos, quando eu estou tendo essa interação com os meus alunos. Se você tirou a nota 1000 numa redação do Enem ou de outras até modalidades, você dá para ser um presidente da República, porque você resolveu um problema. Entenderam? Vocês resolveram um problema, mas você só pode resolver esse problema como? Com boa leitura, boa vivência, interpretação. Então você tem que passar por isso, ó. Definições dos temas, já fazer uma conexão com uma boa alusão histórica e científica. O que é que eu proponho a você lembrar de quê? Da Revolução Industrial? A você lembrar de quê? Da globalização? A você lembrar de quê? De uma Segunda Guerra Mundial? A você lembrar de quê? Da Era Vargas? Do período colonial brasileiro? Meu Deus! O período colonial brasileiro que vai fazer com que o Brasil, infelizmente, tenha o surgimento do patriarcalismo, do racismo, da desigualdade social. Entenda que essas conexões que você vai ter, essas problemáticas vão vir disso. E isso não tem bolso. Isso não tem uma relação já preparada. Uma forminha criada. Vocês querem atalhos? Não vão conseguir para tirar uma nota 1000 ou 900 mais. Tem que ser treinando, tem que ser lendo, tem que ser planejando tudo isso. E aí é nessa hora que o método RE entra. O método RE vai entrar como? Ele dá suportes, ele dá uma abertura de ideias, ele dá os melhores argumentos. Esta argumentação, essa ideia de jogar fatos e criar para eles realmente uma futura opinião, é que a gente faz muito bem. Entenderam? Eu vou lhe dar uns fatos. O fato é dado. A conexão é criada. E aí eu vou tentar criar, a partir daí, as soluções, o processo para definir a redação. Aí vai caminhando ainda mais comigo. Eu tenho abordagens jurídicas, é bom saber de leis. Ah, mas eu sei a Constituição. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Saber a Constituição não lhe garante a conexão e a criação dessa solução. É uma boa saída. Mas já perceberam que todo mundo faz isso? Todo mundo acaba fazendo isso. Não é errado, mas por favor, você está pensando em 1000, 900 mais? Você está pensando em ser o melhor? Então pense em alguma outra coisa. Pense na lei do cyberbullying e do bullying. Pense na lei da Maria da Penha. Pense no marco zero da internet. Pense na lei seca. Pense em históricos jurídicos ou propostas jurídicas bem mais abrangentes. Ou, quem sabe, mais focadas. Então, nesse caso, a Constituição será um suporte, será uma alternativa. Pensa em outra coisa, em citações e atualidades.
Pense em outra coisa, em dados estatísticos, saber como usar determinados dados, a quantidade de doenças que chegam a aparecer em um determinado período, ou então em casos de feminicídio, ou então em casos de armamentos que começaram a crescer em uma determinada época no Brasil, que infelizmente não garantiu a segurança de ninguém. Então, entender isso é importante e conseguir repertórios de uma maneira legal. Olha só, olha no meu olho, vai para dentro do meu olho. Olha só, esse negócio de dizer que eu consigo repertório só numa boa conversa, só numa sala de aula, isso é limitado. Assista mais séries, assista aquele filme uma segunda ou terceira vez, leia aquele bom livro. Você vai entender que isso também irá lhe fortalecer. A aula é ótima, obrigado, mas você também tem outras fontes para se conseguir repertório. Então, por isso eu proponho aquilo que eu chamo de tema para o Enem, tema para aquela redação vindo do cinema. Então, tema no cinema, tema na série, tema no livro, deva ser também a sua boa saída e o seu bom caminho nesse exato momento. Então, é isso que você deve percorrer. Vamos dar uma olhada agora nisso aqui. Eu já entendi, concorde comigo, que o repertório de bolso sem conexão, ele não vai valer a pena. O seu corretor vai entender que você está meio perdido, você não fez o melhor tema. Então, é melhor dar uma abrangência ao processo. Logo em seguida, você vai começar a pensar assim: a capacidade de argumentação e análise são imprescindíveis. É claro, você vai precisar necessariamente, nessa problemática que o tema lhe expõe, ter uma interpretação. Você lembra o que eu acabei de lhe dizer? Essa live vai ficar gravada, tá? Isso aqui vai ficar com acessibilidade fácil para todo mundo. Então vamos lá. Voltando um pouco esse vídeo, eu disse assim para você, que a partir do momento em que a gente tem ali a proposta, tem aquele tema, interpreta primeiro e quem sabe já pensa na solução, para você começar a ter um texto bem linear. Não existe na redação prós e contras, existe na redação decisão. Eu acho que esse problema é assim, dessa forma, desse jeito. Disse uma coisa positiva, tudo bem? Num próximo parágrafo, num desenvolvimento, você está falando agora que o negócio é o quê? Negativo? Não rola, não dá certo. O que você tem que fazer é, já pegando, a partir do momento da proposta, já uma ideia para solucionar esse tema e numa condição bem linear da coisa. Então, mais uma vez, olha aqui, a capacidade de argumentação e análise são imprescindíveis. Então você precisa ter um poder de interpretação, um poder de decisão, ter aquele fato e ter a sua decisão. Porque, no final das contas, fato e opinião são diferentes. Eu tenho um fato, vou desse fato tirar uma opinião para conseguir finalizar esse processo. E sempre lembrando, a sua opinião ela tem que respeitar direitos humanos. Quero resolver o problema da criminalidade matando todo mundo. Quero resolver o problema do país dessa forma radical. Será que isso respeita direitos humanos? Então eu vou lhe dar uma dica. Olha a dica que eu vou lhe dar. Veja o que eu estou apresentando para você agora. O que eu estou apresentando para você agora é um caminho imprescindível e que você vai ter que fazer. Eu agora estou pedindo. Na verdade, não, eu estou mandando você fazer isso. Tarefa de casa. Vamos para a tarefa? Acesse esse site para mim. www.humanrise.com humanrise.com, com a opção de traduzir, caso você não saiba inglês, para chegar nesse site. Tudo bem? Chegando nesse site, você vai subi-lo e chegar nesta aba. Olha só que coisa incrível. Os 30 direitos humanos em vídeo. Isso é o repertório que tu sempre sonhaste, que tu sempre esteve procurando. Eu tenho aqui um site oficial dos direitos humanos. O site que vai lhe conduzir às melhores ideias e respeitabilidade nessa hora. E logo em seguida, eu tenho os vídeos que conseguem interpretar, apresentar os direitos humanos nesse momento.
O que que eu vou ter aí? Repertórios. Repertórios respeitando direitos humanos, que é isso que a redação lhe exige, porque a gente já colocou várias coisas. Nós vamos ter uma live com o professor Alisson logo em seguida. Essa live, que vai falar sobre as estruturas, ele sempre mistura, porque ele é um professor muito completo, algumas dicas ligadas também aos repertórios. Então lembre-se que ele vai falar disso aqui também, para fortalecer essa dica que eu estou lhe dando. Então agora você vai assistir todos os direitos humanos nesses vídeos. Você vai começar a repassá-los, aprendê-los, praticá-los e colocar na redação. Colocar na redação significa fortalecer seus pontos nas competências. E eu, que lido principalmente com a competência 3 e com a competência 5, vou fazer você praticar isso aqui também. Olha só, praticar essas propostas ligadas a governo, à mídia, à escola, à família, iniciativa privada, organizações não governamentais, igreja, associação de bairros, o indivíduo, a cultura, mistura história, filosofia, sociologia, atualidades, geografia, todas as ciências humanas dentro de uma mesma prova. Entenderam, meninos? Quando o tema da redação sai, quando o tema da redação é apresentado, ele é uma discussão atual. E para você resolvê-lo bem, as ciências humanas lhe ajudam muito. Por isso, vai outra dica nessa live de agora. Nunca perca mais suas aulas de ciências humanas. Nunca mais perca aula nenhuma. Aluno que quer passar não escolhe aula. Então você não perde aula nenhuma. Mas as aulas de ciências humanas vão lhe ajudar demais para você fortalecer seus repertórios. Entenda isso. E a dica particular, exatamente aqui, da nossa querida aula do Método RE. Método Redação Enem, Método RE para os mais íntimos. Esse método tem que diferencial, além desse trabalho realmente focado com 2 professores? Fazer você pensar e praticar melhor essas condições dos repertórios. E aí eu criei uma saída interessante. Que tal você treinar formas de soluções ligadas a 3 pilares? O pilar ligado à lei, outro ligado à educação, outro ligado à informação. Lei, educação e informação. Isso vai formar a sigla LED. A lei para soluções imediatistas. Eu criei uma lei para punir os criminosos. É imediato. Você resolveu o problema. Espera-se. Educação, ela serve para elementos sociais. A educação não falha, mas a educação é lenta. Então você usa a educação para tudo. Salva vidas, mas é lenta. E a informação serve para quê? É a mídia. Serve para campanhas conscientizadoras. Por exemplo, vacinação, conscientização de que existe um ato de criminalidade. Já viu aquela reportagem que lhe ensina a escapar de um golpe? Aquele golpe que estão aplicando na internet? É aquela atenção que querem lhe dar? Pois é, isso seria a ideia da informação. Então, se você pega a lei, a educação e a informação, se você começa a treinar essa LED, como vai treinar estando conosco nesse trabalho do Método RE, você começa a ficar mais tranquilo para resolver os problemas que a proposta de redação lhe deu. Então é exatamente isso que eu lhe proponho. Eu lhe proponho vir comigo trabalhar em cima disso. Antes de eu ouvir suas perguntas, antes de eu abrir o espaço para o chat que está aí aberto, para você trocar uma ideia de algumas perguntas comigo, solucionar e esclarecer algumas coisas, que tal você já pensar plenamente em trabalhar comigo adiante? Porque algumas coisas dizem, isso aqui tem preço, isso aqui... Não. Isso aqui não tem preço. Isso aqui tem um valor. O valor é exatamente o seu protagonismo, é a sua vitória, é o seu sonho que se realiza. O método RE, o método Redação Enem, é uma forma de você alcançar tudo isso, de você conseguir essa forma de aquisição de um método para facilitar o seu protagonismo. E aí eu lhe apresento uma forma de você conseguir isso. Imagina, são as aulas que estão aí apresentadas numa plataforma de acesso imediato ao curso.
Você terá todos os materiais dessas aulas para ser impressos por você em um PDF e uma correção por semana para para aquelas propostas apresentadas a você. Isso é o método RE. São as aulas, é o método, é também o material e é também a correção. Correção! Você precisa de correção muitas vezes. Você precisa de uma avaliação muitas vezes para que você se sinta seguro e diga: eu tenho agora como fazer a melhor redação e alcançar a minha tão sonhada vaga na universidade. Porque aqui a gente não se importa com o curso, a gente se importa com a sua felicidade para alcançar tudo isso. E isso pode ainda ser parcelado em 12 vezes. É você passar o ano todo entendendo o método, fazendo o método e dizendo: eu estou me sentindo realmente mais seguro com ele. 12 vezes num valor que cabe no seu bolso e que você vai ter toda a estrutura para continuar os seus estudos. 12 de R$ 15,20. Imagina você vai pagar isso durante o ano, adquirir o melhor curso online e, acima de tudo, que vai fortalecer com esses diferenciais e se sentir mais próximo daquele seu sonho, que é exatamente passar na universidade. E aqui não importa se é público ou se é privada. A gente está preparado para lhe deixar preparado para essa aprovação. Então, quer saber um pouco mais? Acesse o nosso QR Code. Esteja aí à vontade. E é claro, agora é com você. Manda a sua dúvida. Vamos bater um papo agora no chat. Eu ainda tenho um tempinho, posso te atender. E é claro, quero te atender com todo prazer. Estou aqui na minha assistência luxuosa do meu amigo Tomás. A gente tem uma equipe aqui maravilhosa, competente e agradável sempre para ir lhe atender. Tomás, alguém está interagindo com a gente? Estamos num chat legal? Que coisa boa. Prazer em falar contigo, Tomás. Vamos aí. A Fernanda ela perguntou se ela perde ponto se ela usar um repertório que é considerado de bolso. Vamos lá. Repertório de bolso é aquele repertório, mais uma vez, que acaba sendo, assim, planejado, apresentado, mas que ele não vai ter uma devida conexão com aquela proposta. Então, te respondo, Fernanda, infelizmente, sim. Você vai perder ponto, sim. Por quê? Porque, no final das contas, não vai existir uma conexão. Vamos dar aqui uma ideia, tá? Vamos imaginar que a redação esteja falando sobre saneamento público, saneamento básico. Eu não tenho, assim, uma conexão muito legal com o livro O Príncipe de Maquiavel, que fala mais sobre política. Maquiavel foi um grande pensador italiano, um cara que é muito renomado nas ciências políticas. É um cara que fala sobre a questão política do século XV, XVI, vai falar sobre o processo absolutista. Vai falar sobre gestão? Vai, mas não vai falar efetivamente sobre saneamento público. Então, ter um repertório de bolso sem a conexão da proposta não vai gerar para você uma evolução de texto. E aí você vai perder ponto. Então, realmente, quando você está trabalhando em cima, principalmente no nosso método, que é o método RE, você vai começando a desconectar-se disso. É claro que o Maquiavel ainda continuará sendo importante, você sabe disso, mas ele será importante para um tema de política, para um tema de gestão, e não para saneamento público, que por mais que envolva a gestão, não envolve precisamente as ideias de Maquiavel. Então, infelizmente, você perde ponto, e aí, é claro, ao adquirir, ao estar conosco no trabalho, no nosso método RE, utilizar Maquiavel de uma maneira mais correta. Ótimo. Outra dúvida. Vamos lá. A Elis está perguntando se eu esqueci o nome do autor. Eu perco ponto se tu esqueceu o nome do autor. Entendi. Eu sempre nessa hora dou uma dica muito legal. Repito. Obrigado, Tomás. A Elis, que eu mando aqui um abraço imenso, obrigado por estar aí conosco, compartilha essa live, vem fazer método RL, Elis. Ela colocou mais ou menos assim. A ideia, né, Tomás, como é, mais ou menos, se esquecer o nome do autor, ela vai perder ponto, vai ter um tipo de penalização. Vamos lá, eu vou te dar uma dica para você não se preocupar com isso. Nada pode ser plenamente copiado.
Por exemplo, os textos motivadores que são apresentados para você ter uma orientação já são muito bons nessa hora. A universidade, o método apresentado pelo Enem é muito eficiente nessa hora. É muito interessante, é muito importante, mas você não pode copiar nada. Então, é interessante que você faça o que a gente chama de uma modelagem. E nessa modelagem, você não precisa se preocupar quem é o autor, que não é. Você precisa apenas interpretar bem aquela determinada condição que foi apresentada, que você lembrou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não sei quem é o autor disso. Falo como ditado popular. Mas nessa hora, quando você sabe que existe aquela frase com aquele autor, vamos lá, vamos imaginar. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai dar cela às dores. Essa música do Djavan, essa parte da música do Djavan, que é a música Oceano, eu quero falar dela, mas não sei quem foi que escreveu. Eu estou me lembrando que é uma música, não sei de quem é. Então é melhor que você diga assim, como já dizia muitas canções que falam sobre o amor de maneira lamentável, de uma maneira difícil, você vai interpretando o processo, você vai fazendo a modelagem, porque isso lhe caracteriza até mais a autoria daquele tipo de pensamento e, é claro, acaba lhe favorecendo. E aí você não perde ponto nenhum. É interessante, portanto, que você, é claro, ao memorizar algum, apresente, portanto, aquele nome do autor, aquilo dá uma robustez a teu texto. Mas quando você não se lembrar do autor, faz uma modelagem, interpreta, joga com uma conexão e fica tudo bem. Mais alguma outra? Outra pergunta. Claro, por favor. O João Vitor perguntou, como eu faço para saber que o repertório é de bolso? Às vezes eu realmente uso, mas posso perder por ser um repertório de bolso sem saber. Entendi. Como saber que o repertório é de bolso? Pergunta meu amigo João Vitor, que também manda um grande abraço. O que eu chamo de repertório de bolso, mais uma vez, é aquele que é bem ali aplicado, bem estruturado, bem apresentado, mas que ele vai ser retirado da minha análise ou não vai ser bem aplicado quando eu não tenho uma devida conexão. Vamos imaginar, como eu fiz nesse instante, colocar aqui um tema, tá? O tema é sobre, vamos imaginar, criminalidade, sobre a questão do desarmamento, sobre a questão da maioridade penal. Tudo envolve um pouco sobre violência. Vamos imaginar que eu queira colocar um autor que fale sobre isso. Um filósofo que diga que a criminalidade aumenta porque o homem se corrompeu, alguma coisa desse tipo. Esse tipo de repertório, esse tipo de análise que é feita, se dá certo com o tema, sem problemas. Você coloca da maneira que melhor convier, você conduz, portanto, dessa maneira e vai ficar uma beleza. Então, assim, vamos lá. Quem sabe essas palavras vão ser legais para todo mundo. Desestressa um pouco. Porque repertório de bolso só é ruim quando você não tem como usá-lo. Não tem a conexão para aquele momento daquela proposta. Mas quando existe uma conexão importante nesse momento, que dá para encaixar, poxa, por que não? Então, faça assim, continue treinando. Seus repertórios de bolso estão cabendo bem apropriadamente para a proposta que está sendo apresentada, então fica tranquilo. Quem sabe coloca uma modelagem, faz uma interpretação um pouco melhor, vai treinando mais, treine. O segredo da redação é o treino. E aí, é claro, a coisa vai ficando, sem dúvida nenhuma, ótima para o corretor, que lhe garante os pontos, tranquilamente. Mais outra pergunta? Que bom, cara! O Ebert está perguntando, as propostas de intervenção, como palestras nas escolas e campanhas publicitárias, podem ser usadas? Sim, Ebert, obrigado aí pela pergunta. Toda forma que lhe dá um argumento, que lhe gera um argumento, uma experiência, porque eu pedi para vocês acessarem o site dos direitos humanos, porque isso vai lhe conduzir boas ideias e bons argumentos. Então, a partir do momento em que você, nessas palestras, nessas conduções que são apresentadas, lhe dá até mesmo mais esclarecimento sobre as problemáticas e como resolvê-las, porque você tem que sempre pensar que tem que resolvê-las, melhor ainda, sem problema nenhum. Isso vai ser muito bom. Mais uma vez, o que nós temos medo? Vamos aqui abrir o jogo, vou ser bem direto com você. O que a gente tem medo é do cara ter aprendido o ano inteiro uma forminha, uma receitinha de bolo.
Essa receitinha de bolo aqui não cabe mais. Parece ser sempre uma coisa engessada. Então, assim, desculpe quem sabe nessa hora a falta de ética, mas quem lhe ensinou isso está agora ficando para trás. A gente agora vai lhe ensinar, principalmente com o nosso método RE, a lhe criar variedades, interpretações, leituras, olhar os filmes, as séries com outro olhar, para você com isso ganhar esses seus repertórios. Então tudo acaba sendo válido, mas tem que ter o treinamento para saber se vai caber devidamente naquele determinado tipo de proposta que foi apresentada ali na redação. Mais outra? Última Vamos lá. pergunta. Tudo bem, obrigado. Evelyn pergunta, professor, como fazer a conclusão? Minha cabeça não funciona quando chega nessa parte, eu travo. O que eu faço? Evelyn, tudo bem? Isso não é uma situação somente sua, tá? Isso é um grande desafio para o candidato. E aí, nessa hora, a minha proposta é, além do treinamento, vem fazer o método RE, vem se aderir juntamente com os amigos a esse método para você entender que o que a gente faz é exatamente assim. Eu pego a proposta e já vou pensando, já vou evoluindo com ela sobre o determinado argumento que eu devo utilizar. E é claro, quando eu chego no final, eu já avaliei a origem, já avaliei as condições exatamente do tema, e agora eu vou tentar chegar ao final dele. É o que eu fiz aqui, ó. Vou voltar. Será que eu resolvo esse problema melhor com a lei? Então, eu acredito que é melhor resolver esse problema de uma maneira mais imediata, com uma lei severa, organizada pelo Estado, são os órgãos públicos. Será que a educação é que vai me dar uma saída? Acredito que a política de conscientização dessas pessoas tem que ser feita através exatamente de condições informativas. A escola pode ajudar as famílias têm que participar. Será que as campanhas que eu vou começar a desenvolver, estimuladas ou pelos setores públicos ou privados, também vão ajudar? Sim, são as campanhas de vacinação, são as campanhas contra, por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica e depois ir dirigir, aquelas placas de trânsito, aquelas placas para informar, tudo isso pode ser utilizado como campanha. Então, como é que você não trava? Estudando mais, treinando mais e vendo no nosso método muito mais repertórios, porque você se enchendo de informação, você se fortalece. Você se enchendo de informação se fortalece. Então, mais uma vez, uma proposta. A proposta é aderir ao nosso curso, entender que essa adesão vai lhe dar uma garantia, um valor, acima de tudo, de tranquilidade de mais trabalho. É você imaginar que aqui nós temos em torno de 40 vídeos, 40 aulas, várias propostas em vários pilares: internet, violência, saúde, sociedade, variedades de propostas para você fazer seu treinamento. Tudo que eu falo nos meus argumentos, o Alisson cria uma redação e treina as competências. E além dessas aulas, além dos PDFs com esses temas, as correções, como elas são perfeitas, como elas são necessárias. Porque você fazer a redação e não ter ninguém para saber quanto você tirou, não lhe dá garantia nenhuma. E é assim, foge daquela mesmice do seu presencial. Seu professor que está lhe corrigindo, ele é perfeito? Ele é maravilhoso? Que bom, parabéns para ele é o melhor. Mas sempre ter uma segunda opinião lhe garante, lhe fortalece isso. E aí o método RE lhe traz isso. Além dos materiais, além das aulas, nós temos ainda essa correção. Nesta condição maravilhosa que estou lhe apresentando. 12 de R$ 15,20. Veja aí, mais uma vez estou lhe apresentando o QR Code. Chama os amigos, compartilha nossas lives e, principalmente, veja todas essas opções, estudando isso devagar para você chegar até o momento certo. Lembre-se, estamos a poucos meses do Enem, mas sempre dará tempo, porque você, sendo esse protagonista dizendo eu vou fazer, isso será o suficiente. Queira fazer para isso dar certo. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso momento, da nossa live, falando aqui de repertórios, falando aqui das competências, principalmente 3 e 5. E eu quero lhe convidar para a live de amanhã. Amanhã vai ser a live
do sucesso. Amanhã vai ser a live das outras competências, amanhã vai ser a live do nosso querido Alisson Almeida. Estrutura. Hoje foi repertório, hoje eu fiz a argumentação, amanhã você faz a redação. E aí, é claro, a coisa sai mais perfeita. Vem fazer método redação Enem, vem fazer RE, porque aqui a gente garante para você a realização do sonho. É uma facilitação, mas o protagonismo é você. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção e amanhã tem live de novo. Tudo de bom!